Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nessa manhã te agradecer, porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. Nós queremos dizer ao Senhor que precisamos de Ti, carecemos de Ti. Sem Ti, ó Pai, nós não podemos fazer absolutamente nada, mas contigo nós podemos todas as coisas. Queremos dizer, Senhor, que temos saudade do Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, porque carecemos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. Senhor, nos ajuda, Pai, para que nós não venhamos nos perder, Senhor, em nossos achismos, nos perder, Senhor amado, nas coisas da vida, nos perder, Senhor, em pensamentos, em sentimentos que nos afastem de Ti. Te pedimos, ó Pai, nesse dia, se conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Sabe que eu lembro com muita saudade de um tempo onde nós buscávamos o Senhor e tínhamos mais alegria na presença dEle. Eu lembro com muita saudade de um tempo onde nós fazíamos vigília, orávamos, cantávamos e sentimos a presença de Deus mais marcante em nossa vida. Isso está me aborrecendo, isso está me deixando frustrado, porque eu quero mais de Deus. Eu quero sentir mais a presença dEle. Na verdade, eu não quero, eu preciso disso. Então, os cultos daqui para frente, eles precisam ter esse sentimento. Quando você vier para o culto, venha com esse desejo de receber mais de Deus. Venha com esse desejo que Deus possa falar contigo de uma forma tão profunda, tão íntima, que você saia daqui não só abastecido, mas que você saia daqui repleto da presença de Deus. Amém? Venha para cá com essa expectativa que algo vai acontecer, que você está vindo para ter um encontro com Deus. E quando nós temos um encontro com Deus, é impossível nós sairmos da mesma forma, do mesmo jeito. Quando nós temos um encontro com Deus, tudo muda. Quando nós temos um encontro com Deus, algo profundo acontece no nosso interior, que nos move e produz vida, produz alegria, produz encantamento. Então venha para a igreja, para cultuar a Deus, para adorá-lo na beleza da sua formosura. Venha para a igreja com aquele desejo, aquela vontade, não só de receber. É bom receber, com certeza é bom receber, mas venha para dar, para doar, venha para se conectar com Deus. Não peça nada para Ele, somente o adore, somente esteja perto dEle, somente queira estar perto dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante.
Amém? Assim diz a palavra de Deus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Deus amado e Deus bendito, nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Por isso agora, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor, opera nesta manhã. Acalma, nosso Senhor amado, a nossa alma. Retira, Senhor, toda a tristeza. Opera, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações. Que o Senhor possa estar falando de uma forma tão forte, tão firme, que não haja nada, Senhor amado, que possa atrapalhar o Teu agir. Opera agora, Pai, de uma forma que nós possamos estar seguros, protegidos em paz. Retira, Senhor, toda preocupação, retira, Senhor, todo desânimo, retira, Senhor, toda distração, que nós possamos verdadeiramente Te buscar, e Te buscando, Senhor, Te encontrar, e Te encontrando, Senhor, permanecer, e permanecendo, Senhor, temos paz, a paz que excede a toda compreensão humana, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Ansiedade. Como lidar com ansiedade? O que é ansiedade? É uma perturbação de espírito causada por incerteza e por receio. Então a ansiedade ela vem quando há dúvida. A ansiedade vem quando há medo. A ansiedade vem quando nós perdemos a paz. A ansiedade vem quando nós nos desequilibramos. Pastor, é possível não ter ansiedade? Não, é impossível não ter ansiedade praticamente. Porque a ansiedade faz parte da nossa natureza humana, carnal. Então, por vez, nós vamos ter momentos de ansiedade. O que nós não podemos é viver ansiosos. O que nós não podemos é perder esse controle, esse equilíbrio e se deixar se manter desequilibrado. Vai ter momentos, assim como a ira, assim como a raiva, que nós vamos nos irar, nós vamos ficar com raiva, só que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nós temos que ter o domínio, nós temos que ter o controle. E a pergunta que não quer calar é, quem é que te domina? Você domina os teus sentimentos? Ou os teus sentimentos, as tuas emoções te dominam? Você se preocupa de tal maneira que você é dominado pelo medo, pelas incertezas, ou você sabe controlar e transformam essas emoções que são negativas, perturbadoras, em emoções positivas. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Você pode ter raiva, e é natural que nós venhamos a ter raiva, mas a raiva, se ela for nutrida de uma forma errada, ela vai causar doenças psicossomáticas, elas vão trazer problemas, úlceras, gastrites, dor na coluna, dor na barriga, enxaqueca e assim por diante. Mas a raiva, quando canalizada para o bem, ela pode se transformar em motivação, energia positiva. Ah, pastor, pegou pesado agora. Me explica, muito fácil. Vamos supor que alguém diga para você que você não pode fazer alguma coisa, e aí você transforma aquele não pode em uma motivação para poder. Ou seja, eu vou provar para essa pessoa que eu posso. Então você transforma a raiva, que é negativa, que iria transformar você em alguém
cruel, alguém nervoso, alguém que iria de repente bater na pessoa, ou brigar com a pessoa, ou ficar pelo menos no mínimo com rancor, vai transformar em vocês. Não, mas eu vou provar o contrário, eu vou conseguir. Ou seja, isso é saber administrar as nossas emoções. Nós precisamos aprender a administrar as emoções. Assim também acontece com a ansiedade. A ansiedade, ela vem por causa de situações mal resolvidas. Situações que normalmente nós empurramos com a barriga. Coisas que ficou no passado e que nós não tomamos medidas corretas. Isso produz em nós ansiedade, perturbação. Então nós temos que saber lidar com isso. Na verdade, a ansiedade, ela disfarça a incredulidade. Quando nós estamos ansiosos, na verdade falta fé. Pastor, o que é fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção dos fatos que se esperam. Quando eu creio em Deus e na sua palavra, em vez de ouvir palavras malditas, palavras que vêm para me tirar a minha paz, eu coloco essas palavras dentro do filtro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, e vejo se essa palavra está de acordo com o que a Bíblia diz. Por exemplo, alguém diz assim, você não pode, você não tem capacidade. O que a Bíblia diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a minha capacidade não está necessariamente só em mim. Deus me deu recursos, Deus me capacitou, então eu tenho sim capacidade. Mas quando as minhas capacidades, os meus recursos se esgotam, eu creio naquele que me chamou. Ou seja, eu creio em Deus que me consola, que me conforta, que me fortalece. Então essa palavra maldita que alguém me trouxe, de repente foi enviado de Satanás para me trazer perturbação, inquietação, eu confronto com a palavra de Deus. Salmo 1 diz que nós não podemos andar na roda dos escarnecedores. Pessoas que vão falar mal de Deus da sua palavra. Então, se porventura eu estou numa roda de alguém que é escarnecedor, que é alguém que vai tentar colocar dúvida, a Bíblia diz que é para eu me afastar, para eu meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e tudo que eu fizer vai dar certo, tudo que eu fizer vai prosperar. Então, se eu não estou prosperando em alguma área da minha vida, talvez eu esteja dando muito ouvido, atenção a pessoas que vão me perturbar. Então, o que significa falta de paz, ou seja, ansiedade? É falta de fé, é incredulidade, é eu não pegar as situações, as palavras e as pessoas que estão ao meu redor e não comparar e não filtrar com a palavra de Deus. A ansiedade, ela também disfarça a nossa frieza espiritual, ou seja, nosso distanciamento. Quanto mais distante de Deus, mais nós vamos sendo carnais, mais nós vamos agindo e reagindo de acordo com a nossa natureza carnal. Bateu, levou. Estão entendendo? A gente não medita na palavra, a gente se distancia de Deus, a gente age por impulso, pelas emoções. E uma das piores coisas que existe é a pessoa que é deixado se levar pelas suas emoções. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é perverso, o nosso coração ele é doente. Ou seja, eu não posso confiar em mim mesmo, porque muitas vezes eu vou me enganar. Então eu preciso comparar os meus pensamentos e os meus sentimentos também na medida da balança da palavra de Deus. Então, quando eu estou ansioso, é porque falta fé. Quando eu estou ansioso, porque eu estou distante de Deus. Quando eu estou ansioso, significa que talvez
eu esteja mais preocupado com as coisas materiais, com as coisas do cotidiano, com as coisas da minha vida, do que com as coisas de Deus. Pastor, mas eu não posso me preocupar com as coisas do dia a dia, eu tenho contas para pagar. De repente alguém da minha família está doente. Não, você pode se preocupar. Só que a preocupação é preocupar-se com algo que vai ou não acontecer. Você não sabe, mas isso pode ou não acontecer. E estudos americanos comprovam que 92% das nossas preocupações jamais vão acontecer. Então o que acontece? Eu gasto energia, eu me irrito, eu me iro, eu adoeço por uma coisa inútil. Eu posso dizer que é inútil sim, porque a minha vida pertence a Deus. E por mais que eu tenha errado em alguma circunstância, por mais que eu tenha feito algo contrário a Deus, por mais que existe uma lei, que é a lei da semeadura e da colheita, significa que eu vou colher o que eu plantei, significa que eu sei que Deus está comigo, e Ele vai me ajudar a passar pela prova e pela tribulação. Eu sei que Deus vai me dar força, vai me dar coragem. Eu sei que Deus está comigo, assim como José. José foi vendido para o Egito como escravo. José depois foi preso e ficou um bom tempo na cadeia. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Então, independente do deserto que eu vou ter que passar, das lutas que eu vou ter que passar, eu preciso saber e eu preciso crer que Deus jamais vai me abandonar, que Deus vai estar comigo, Ele vai me fortalecer, Ele vai me dar sabedoria, ou seja, Ele vai dizer como eu devo proceder, o que eu devo fazer, o que eu devo falar. Ele vai acrescentar em mim, porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela mora junto com a prudência, e prudência é saber as consequências das minhas atitudes. Vai me fazer parar e pensar duas vezes antes de falar, antes de agir, porque eu preciso ter prudência. Então, queridos, quando eu estou mais perto de Deus, por pior asneira que eu fiz, por pior besteira que eu fiz, eu tenho um livre acesso ao Pai, e eu posso dizer: Pai, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Por que Deus manda nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e principalmente a Deus? Porque a gente podia pensar, mas Deus sabe todas as coisas, não é assim? Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele é presciente, Ele sabe antecipadamente o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Então Deus conhece os meus pecados. Para que ou por que eu tenho que confessar? Quando eu confesso, só o fato de eu reconhecer o meu pecado e botar para fora, ou seja, falar com Deus, ou falar com alguém que seja maduro, que possa me ajudar, é o começo, é o princípio da cura. A cura de Deus começa com o nosso reconhecimento da besteira, da asneira que nós fizemos, e quando nós confessamos, porque nós temos que ter coragem para confessar. E quando nós confessamos, a Bíblia diz que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, quando nós confessamos a Deus, somos perdoados. Sabe por que nós vivemos ansiosos? Porque nós temos medo de enfrentar os problemas. Nós não queremos sair da zona de conforto. Nós temos medo de perder algo ou perder alguém. Agora, como nós vamos perder algo que nunca foi nosso? Se você perdeu alguma coisa, essa coisa não é tua. E tem algumas perdas que a gente julga ser perda, às vezes é livramento de Deus. Se você está orando para Deus, Deus vai te livrar de pessoas que você não deve caminhar, não deve ser amigo ou amiga. Então, coloque a tua vida
a tua história nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele vai te ajudar. E você vai realmente entender que se você lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele vai cuidar de vós. 1 Pedro 5,7. O que é lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade? É muito simples. Quando você chegou hoje de manhã, você pegou e sentou na cadeira. Você não teve medo. Você teve segurança que essa cadeira não iria cair. Você teve segurança que essa cadeira ia suportar o teu peso. Assim é quando você verdadeiramente lança sobre Deus todo o teu cuidado, todas as tuas necessidades. Você sabe que Deus é Pai, e Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar, Ele vai te apoiar. Mas para isso você precisa confiar realmente em Deus. Nosso Deus é chamado de Pai, e é um Deus de provisão, e é um Deus de proteção. É provisão porque Ele provém para nós o suprimento de todas as nossas legítimas necessidades. É um Deus de proteção, porque se Ele estiver nos protegendo, nenhum mal vai nos alcançar. Pastor, mas eu estou vivendo mal. Se o mal te alcançou, tem duas fontes. Primeira fonte: você mesmo produziu mal. Você está colhendo o que tu plantou. É a lei da semeadura e da colheita. Segunda fonte: é uma permissão de Deus. Deus está permitindo. Por quê? Porque Ele tem um propósito com essa situação. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que a gente amadureça. E para a gente crescer, amadurecer, às vezes nós não ouvimos a voz de Deus, e Deus nos chama pelo bem, e nós não ouvimos, não temos coragem de obedecer. Sabe o que acontece? Deus permite uma perda. Deus permite a dor. A dor, a perda, elas são pedagógicas. Deus aproveita a circunstância pelas quais nós estamos vivendo e permite que nós sejamos ensinados. Tem um ditado que diz: tu vem pelo amor ou tu vem pela dor? Em Jó 3,25 diz: o que eu mais receava me aconteceu. O que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, quando nós temos medo, nós alimentamos a nossa mente com coisas ruins, e essas coisas ruins acabam acontecendo. Então, se você quer que algo aconteça, alimente tua mente com medo, com pensamentos que realmente aquilo vai acontecer. Vou te dar um exemplo para você entender. Eu tenho medo de bater o carro. O que vai acontecer? Você vai bater o carro. Eu tenho medo de perder o emprego. O que vai acontecer? Você vai perder o emprego. Por quê? Inconscientemente você começa a se auto-sabotar. Você vai produzir o resultado que a tua mente está fabricando. Então, queridos, nós temos duas alternativas. A primeira: ficar triste, aborrecido, nervoso, irritado, e começar a reclamar, e começar a murmurar com todas as coisas. Ou crer que Deus é a minha justiça, o Senhor é o meu vingador. Se Ele agir, eu não posso agir. E se eu agir, Deus não vai agir. Se eu quiser produzir a minha justiça, Deus se afasta. Se eu entregar para Deus, Deus vai à frente produzindo justiça.
É uma questão simples, mas isso requer fé. Uma fé não professada, uma fé praticada, uma fé real, que se manifesta em palavras, se manifesta em obras, se manifesta na vida. Você decide. Como então lidar com a ansiedade, já que realmente a ansiedade ela faz parte da nossa vida? Há 3 fontes de ansiedade. A primeira fonte são circunstâncias que fogem do nosso controle. Filipenses capítulo 1 fala de Paulo estando preso por causa do Evangelho. No caso de Paulo era uma prisão. Ele estava preso por amor a Cristo. Então são circunstâncias que fogem da nossa alçada. Pode ser uma demissão, perda do emprego, pode ser uma doença, eu não sei, mas tem coisas que acontecem na nossa vida que fogem do nosso controle e que nós não podemos fazer absolutamente nada. Aí vem a ansiedade. Segunda fonte são relacionamentos machucados e feridos. Filipenses capítulo 2. Havia 2 mulheres lá na igreja de Filipos que brigavam para ver quem é que tinha supremacia, liderança naquela igreja. Havia divisão naquela igreja. Pode ser que o teu casamento esteja passando por um problema difícil. Pode ser que você esteja com um problema no teu trabalho, na tua escola, com teus parentes. Eu não sei. Isso produz muita ansiedade. Terceira fonte de ansiedade são as preocupações exageradas com as coisas materiais. Estou preocupado porque eu estou devendo para o banco. Estou preocupado porque eu estou no vermelho. Eu estou preocupado porque eu comprei além do que eu devia. Sabe o que eu entendo, querido? Que muitas vezes nós somos precipitados em falar, precipitados em gastar. Nós não fazemos um orçamento, e quando fazemos não obedecemos. Compramos por impulsividade, e às vezes nós não sabemos que o dinheiro ele é emocional. Ou seja, eu gasto, na verdade, para suprir uma deficiência que eu tenho, para compensar um sentimento que não foi concretizado, que não foi valorizado. Então às vezes eu vou e procuro avançar e crescer na área financeira, mas o problema meu não é financeiro, o meu problema é de alma. Sabe o que eu entendo, queridos? Que nós precisamos de Deus de uma forma muito grande. Nós temos 4 razões para dizermos não à ansiedade. Então lá no versículo 25 de Mateus capítulo 6, a gente entende que a ansiedade impede o homem de possuir as coisas quando elas lhe são dadas. Ou seja, Deus quer nos dar, mas porque nós estamos ansiosos e vivemos de uma forma ansiosa, nós impedimos a ação de Deus em nossas vidas. Nós impedimos a ação de Deus também em nossas vidas quando nós não cremos no senso dos valores de Deus. O que você pensa que você é? Porque uma coisa é você pensar que você é, outra coisa é o que os outros dizem que vocês são, outra coisa é o que vocês pensam que são, e outra coisa é o que Deus disse que vocês são. Quando eu penso algo de mim, isso é uma autoimaginação. Eu me imagino ser assim, assim, assado. A minha autoimaginação nem sempre condiz com a realidade, com a verdade. O que os outros dizem de mim é reputação. Ela é importante, com certeza é importante. Mas nem sempre é real, porque as pessoas não me conhecem
como eu realmente sou. Mas uma coisa é a verdade. É o diagnóstico que Deus tem da minha vida. O que eu sou de verdade é o que a Bíblia diz que eu sou. O que eu sou? A menina dos olhos de Deus. O que eu sou? Filho, filha de Deus. O que eu sou? Herdeiro de Deus. O que eu sou? Eu sou a joia mais preciosa que existe no universo. Uma alma, ou seja, você. Você é o bem mais precioso que Deus fez. Uma alma, uma pessoa, você. Se Jesus poderia voltar e morrer somente por você, sabia disso? Então como não se alegrar? O valor que eu tenho, não importa o que eu penso ou deixo de pensar, não importa o que os outros digam de mim, o que importa é que Deus sabe quem eu sou. Mas pastor, eu sou uma pessoa cheia de pecado, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa complicada, nem eu me amo. Mas Deus te ama, porque Deus reconhece o teu verdadeiro valor. Deus sabe muito melhor que você quem você realmente é. Então, por desconhecer o valor que você tem, a pessoa que você é, e principalmente, me ouçam com atenção, Deus não está olhando apenas quem você é agora, nesse momento. Os olhos de Deus estão olhando quem você vai ser, porque Deus, Ele é um Deus atemporal. Passado, presente e futuro para Deus é como se fosse uma coisa só. Então Deus me olha através de Jesus Cristo. E sabe como é que Ele me vê? Como eu verdadeiramente vou ser. Quando o Senhor vier, eu vou ser transformado como um piscar de olhos. E assim como Jesus é, eu vou ser perfeito. Estão entendendo? Deus não me vê somente como eu sou agora. Deus já me vê futuramente como eu vou ser. Deus me vê daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos como uma pessoa melhor aqui nessa terra. Mas Deus já me vê lá na vida eterna como seu filho, sua filha, a quem Ele ama. Pessoas que vão se relacionar com eles, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, não permita que ninguém te ponha para baixo. Não permita que o teu coração minta para você mesmo e diga que você não é nada. Não, você é grande coisa. Você é filho e filha de Deus. Amém? Então, quando eu não tenho essa ideia de valor, eu fico ansioso, eu fico ansiosa. A palavra de Deus, no Salmo 37, versículo 25, diz: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Deus tem o melhor para nós, queridos. Então, qual é o remédio? Qual é o remédio para vencer a ansiedade? Filipenses 4, 6 a 9 nos diz, no versículo 6 diz assim, que nós devemos orar corretamente. Então, quando nós oramos corretamente, o que é orar corretamente? Orar corretamente é reconhecer que Deus é grande, que Deus é Pai, que Deus é maravilhoso, que Deus é santo, que Deus é todo-poderoso, que Deus tem as respostas que eu preciso. Isso é orar corretamente. É como a oração dominical, a oração do Pai Nosso que o Senhor nos deu. Nós reconhecemos a grandeza de Deus, a santidade de Deus, ou seja, Ele é um Deus tão grande, que está tão alto e tão sublime trono, que é quase impossível nós chegarmos lá, mas ao mesmo tempo tão perto.
que Ele quer morar dentro do meu e do teu coração. Isso é orar corretamente. E quando eu começo a aprender e amar e saber orar corretamente, eu tenho paz no meu coração. Segundo remédio para evitar a ansiedade é pensar corretamente. Filipenses 4:8 diz: ou em que pensar? Em tudo que é bom, em tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que edifica, nisso pensais, nisso estejais concentrado tua mente. Algo interessante, queridos, que quando nós pensamos muito sobre algo, esse pensamento repetitivo transformam em ações. As ações repetitivas transformam-se em hábitos. Os hábitos moldam o nosso caráter. E o nosso caráter determina o nosso futuro. Então os pensamentos, eles se transformam em atitudes, comportamentos. Moldam o caráter e determinam o futuro. Por isso que nós devemos estar atentos. A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 3, que nós devemos cuidar o que nós olhamos. Nós devemos cuidar o que nós ouvimos. Devemos cuidar das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Por que tudo isso? Para evitar de sermos alimentados com coisas ruins. E essas coisas ruins produzindo frutos danosos, complicados, que vai nos azedar, que vai nos deixar pessoas que vão estar sempre reclamando, pessimista, mal-humorado. Estão entendendo? Cheio de dúvida, cheio de ansiedade. Então quando eu oro corretamente, quando eu penso corretamente, aí Filipenses 4:9 diz: eu vou praticar, eu vou viver uma vida cristã adequada, correta, que vai servir para engrandecer a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a honra e glória de Deus. Então, queridos, eu aprendi, eu quero compartilhar esse dia com vocês. Se vocês viverem uma vida de oração contínua, com adoração a Deus, pensar nas coisas do alto e viver, ou seja, praticar, ter obras que glorificam a Deus, a dúvida vai embora, o medo vai embora, vocês vão ter paz. E quem tem paz não vive ansioso. Quem tem paz com Deus. Quem tem paz consigo mesmo. Quem tem paz com as pessoas com as quais estão se relacionando. E Deus quer que a gente tenha paz com Deus, com nós mesmos e com as pessoas com as quais nos relacionamos. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer viver perto de você. Você vai ser uma pessoa agradável. Sabe o que vai acontecer? Mais paz você vai ter, mais perto você vai querer de estar na presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai se aproximar mais de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais Deus você tem. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ficar cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a transbordar em você. E as pessoas que estão perto de você, elas vão ser inundadas com o poder do Espírito Santo. As pessoas que estão perto de você, elas vão ser amadas, porque você vai abraçar, você vai beijar. Você não precisa nem falar, mas ela sente algo especial em você. Sabe o que vai acontecer? Tudo que você fizer vai dar certo. Você vai prosperar, você vai para frente. Porque é Deus purinho na tua vida. É Deus purinho te abençoando. Mas pastor, é lícito ser próspero e enriquecer? Queridos, todos quanto Deus chamou, Deus fez prosperar. Deus quer fazer você prosperar também.
Mas a principal prosperidade não é dinheiro. A principal riqueza é a presença do Espírito Santo de Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós voamos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, os nossos pés estão na terra, mas a nossa mente está no céu. Nós vivemos, operamos, trabalhamos, mas a minha mente, o meu coração, o meu espírito já é de um cidadão celestial. Eu apenas estou aqui por um breve momento, mas o meu desejo, a minha vontade é viver com o Senhor. Enquanto eu ainda não estou vivendo de uma forma íntima e profunda com Deus, eu já estou habitando no lugar que o Senhor me preparou. Eu já estou habitando naquele lugar secreto, meu e Deus. Eu já estou me comunicando com Deus de tal maneira, de tal forma, que o meu espírito ele é alimentado pela presença de Deus. Então eu tenho alegria, independentemente das circunstâncias pelas quais estou vivendo. Eu tenho paz no meu coração, e a paz que excede a toda a compreensão humana. Eu sou uma pessoa cheia de amor, porque o Espírito do amor está dentro de mim. Então, queridos, quando eu busco a Deus, a minha prioridade é o Senhor. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu estou na presença de Deus, eu me sinto contente e agradecido, independentemente das circunstâncias internas ou externas. Quando eu busco a Deus, eu tenho equilíbrio, eu tenho paz verdadeira. Amém? Fique em pé nesse momento, queridos. Nós precisamos e carecemos de Deus mais do que qualquer outra coisa na vida. A gente pode construir casa, a gente pode se preparar para concursos, a gente pode crescer na área social, ter postos, tantas coisas. Isso é bom, mas o principal é ter a certeza da salvação. O principal é conhecer a Deus e prosseguir a conhecer a Deus. O principal é andar com Deus. O principal é saber que se um dia eu morrer, se eu me chamar, eu vou estar na presença de Deus e ninguém vai impedir disso. O principal, eu tenho segurança, porque Deus está me guardando. Guarda os meus pensamentos, guarda as minhas emoções, guarda a minha história, guarda a minha vida, guarda a minha família. E isso é muito bom. Feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós colocamos agora, ó Pai, nossas vidas no Teu altar. Perdoa, Senhor amado, porque muitas vezes nós mesmos somos carrascos de nós mesmos, alimentando o Senhor o medo, alimentando o Senhor a ansiedade, alimentando as preocupações, olhando, Senhor, para aquilo que não vai nos ajudar, e não pensando na Tua palavra. Por mais que nós conheçamos, nos perdoa, Senhor, porque deixamos entrar dentro de nós a incredulidade, a falta de fé. Entrar, Senhor amado, dentro de nós o desejo pelas coisas do mundo e viver como se fôssemos morrer aqui e acabar. Mas, Senhor, hoje nós reconhecemos os nossos pecados, os nossos delitos, e te pedimos perdão, Senhor. Querido e doce Espírito Santo de Deus,
Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esteja, Senhor, a operar. Esteja, Senhor, a transformar. Esteja, Senhor, a fazer o impossível em nossos corações. Muda, Senhor, o nosso homem interior. E produz a cura. Produz a libertação. Espírito Santo de Deus, nós carecemos de Ti. Fala, Senhor amado, ao nosso homem interior, à nossa mente, ó Pai. E muda a nossa mentalidade. Muda a forma de nós vermos. Muda a forma de nós ouvirmos. Muda a forma de nós sentirmos. Muda a forma de nós falarmos. Muda a forma de nós agirmos e reagirmos às coisas e às pessoas. Que as pessoas possam ver em nós verdadeiros cristãos, pequenos cristos, pessoas parecidas com Cristo. Senhor, muda e completa a Tua obra pelo poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. E aplauda o Senhor porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor hoje, eternamente. Amém e amém.